Eu te convido a conversar na mesa um pouquinho, fechar os meus olhos e fazer aquela oração. Que oração, pastor? Aquela oração que diz: eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu vim fazer neste lugar. Eu vim declarar que tu és Deus. Eu vim oferecer este culto. Por isso que nós nos desprendemos de qualquer nível de inquietação, preocupação, de qualquer ansiedade, para sermos exclusivamente Deus nesta hora. Que tudo que irá acontecer em torno deste lugar, dentro deste lugar, sobre o céu deste lugar, nessa próxima hora que passaremos aqui, que o teu nome seja glorificado, exaltado em ti, que o teu nome seja exaltado pelo nome do teu Filho. Que a palavra que fluir deste altar hoje possa impactar nossas vidas, revolucionar nosso coração, encher de paz a nossa alma. Trazemos a tua bênção para o início de semana, completamente debaixo do teu domínio, debaixo da tua manifestação, para o louvor da tua glória. Cada homem, mulher, jovem, criança, cada família deste lugar, cada família deste lugar, receba a tua bênção para mais uma semana debaixo da tua graça. Nos abençoa, é a nossa oração, e todos dizem amém. Você trouxe sua Bíblia aí? Abre em Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Você pode ficar sentadinho como você está. E vamos ler todo esse capítulo, são 6 versículos. Vamos ver o que é que o profeta Isaías está dizendo, que ele está falando agora. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Deus é o quê? Deus é o quê? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o seu Deus é o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Jaboatão dos Guararapes, porque grande é o Senhor no meio de Israel, no meio de ti. Amém. Receba essa palavra. A palavra hoje ao teu coração vai falar da tua salvação. Ei,
a sua salvação. Então, prepara para o que Deus tem para você. Coloque-se em pé, cumprimente alguém que estiver perto de você, estenda a sua mão. Que bom que tu veio. Que bom, irmão, está bem? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor como já veio esse Pai. Convida Ele para estar essa noite nesse lugar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Ó Pai, nós estamos aqui, todos os pais. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder chegar. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Cante comigo todos os santos Jesus. Nós estamos aqui, não seremos. Diga, meu Deus, enche esse lugar, diga. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero
voz ser ouvida pelo céu, te damos honra, te damos honra. Alguém pode reagir fazendo alguma coisa para o Senhor nessa hora? Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus, glorificar o Senhor? Não fique calado nesse momento, é o seu momento com Deus para você adorar. Não se importa uma pessoa que está perto de você, não se importa se a igreja está vazia e as pessoas vão lhe notar. Quem realmente precisa lhe notar é o Senhor com a sua adoração. Então entregue a Ele o seu melhor, dê a Ele o seu perfume, dê a Ele o seu cântico. Maria Luísa Silva das Lima, se tiver aí, chegou a tua hora. Maria Luísa. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és em mim.
Declare a santidade. Aleluia. Tem algum adorador aqui essa noite? Tem alguma adoradora? Tem algum adorador?
Mas declara aí. Declare. Ele fala sobre uma oração de gratidão. Quem chegou logo no início do culto, nós abrimos nossa Bíblia em Isaías capítulo 12. Quando o profeta Isaías expressa um louvor de gratidão a Deus. Porque ainda que a ira de Deus fosse contra a sua vida por causa dos seus pecados, por causa da sua condição de pecador, ele diz que Deus se manifestou e a ira dele se afastou do pecador. E ele, a partir daquela retirada da ira, ele consola, e o consolo dele tem nome. O consolo de Deus se chama salvação. Aí no versículo 2 ele expressa: eis que Deus é a minha salvação. Ei, Deus é o quê? Deus é o quê? Diga o meu Deus, sem timidez, sem vergonha nenhuma. O meu Deus é a minha salvação. Por isso que ele diz: eu te dou graças, porque ainda que você tenha motivo de ter ira contra mim por causa dos meus pecados, você me visitou e você me salvou. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei na salvação de Deus e não vou ter medo, porque o seu Deus é a minha força e o meu cântico, e Deus mesmo se transformou em minha salvação. A salvação de Deus tem nome. O nome da salvação de Deus é Jesus. Se eu perguntasse a você qual é o nome da salvação de Deus, você saberia responder? Qual é o nome da salvação de Deus? Não estou te ouvindo. Qual é o nome da salvação de Deus? A salvação de Deus tem nome. Aí hoje tu vieste para cá, e a proposta desta noite, neste lugar, é confirme a salvação de Deus para a sua alma. Confirme. Além de confirmar, estabeleça. Confirmar e estabelecer a salvação de Deus para a minha alma. Aí o que eu e você precisa fazer é confirmar essa salvação de Deus, que o profeta Isaías fala: Deus é a minha salvação. Eu vou confiar na salvação de Deus. E ele diz agora: aquele que confirma também estabelece.
Porque a partir do momento que você confirma que Deus é o teu Salvador, que Deus salvou a tua alma, aí você vai ter que estabelecer, aí você corre com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai cooperar contigo. Para quê? Para que você tenha o prazer de permanecer salvo em Jesus. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, nas tuas fraquezas, nas tuas batalhas, nas tuas guerras, para que você permaneça salvo em Jesus. Salvação, gente, olha para mim, é um posicionamento espiritual da sua alma. A sua alma precisa estar posicionada espiritualmente. A sua vida precisa tomar esse posicionamento. Que posicionamento? Salvação de Deus para mim. Todos nós precisamos entender que a salvação de Deus, que a salvação da alma precisa ser confirmada. Não é coisa que eu vou deixar para confirmar depois que eu for embora. Então, onde Deus estiver, com a bondade dele, Ele vai me ajudar a confirmar a salvação dele na minha vida. Não é assim. Você, eu, nós precisamos confirmar a salvação agora, hoje. Por isso que a Bíblia disse: hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deixe a salvação de Deus entrar na sua vida. Deixe a salvação de Deus reinar na sua vida. Salvação de Deus, venha. Salvação de Deus, venha. Salvação de Deus. Você sabia que existe gente que nunca teve a alegria da salvação na sua alma? Eu estou falando sério. Nunca teve a alegria da salvação consigo. Talvez ele diga: pastor, eu nunca ouvi falar que eu precisava ter a alegria da salvação comigo. Vós com alegria, dizia o profeta Isaías, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Significa que se alguém nunca tirou água da fonte da salvação, ele nunca vai saber o que é ter a alegria da salvação. Talvez Deus te trouxe aqui para renovar a tua confirmação de salvo. Talvez você está aqui hoje para que o Espírito Santo te ajude a continuar convicto da salvação que Deus te entregou por meio de Jesus. Existem pessoas que desconhecem a alegria da salvação. Em Isaías 25, verso 9, ele diz: naquele dia dirás, eis que este é o nosso Deus, em quem esperamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ele fala com alegria que está ligada à convicção de salvação eterna. Então quem tem salvação tem esta alegria por si. Pelo menos diga aleluia, glória a Deus, eu tenho. Quem tem salvação tem esta alegria por si. Quem tem salvação tem esse prazer consigo. Quem tem salvação tem esse posicionamento feliz na presença de Deus. Abacuque, no capítulo 3, verso 18,
Ele dizia que ele se alegraria no Deus da sua salvação. Olha para mim aqui. A salvação tem alegrado você? Ou você perdeu a alegria da salvação de Deus? O Senhor nos trouxe aqui para resgatar esse negócio. Resgatar o prazer de estar salvo. E o Espírito Santo vai ajudar a mim e a você a enxergar a grandeza da salvação de Deus. Porque muitos desconhecem a grandeza do estar salvo, até ignoram, até ri, até brinca, até deixa para mais tarde. Haverá um tempo que essa salvação não mais estará presente, que essa salvação não terá mais a força que ela precisa ter e que ela está tendo hoje na tua direção. Há uma salvação que precisa ser confirmada. Tem alguém aí? Você sabia que tem gente que não sabe nem quem é o autor da salvação? A salvação tem nome. A salvação de Deus tem nome. A salvação de Deus tem um autor. E o nome deste autor é Jesus. Alguém aqui já conhece Jesus como Salvador pessoal? Um dia na história de Jerusalém aconteceu algo muito interessante. Está lá em Lucas capítulo 2, se você quiser ver comigo, a partir do versículo 5. É impressionante. Esse texto é conhecido como o Cântico de Simeão. Simeão era um sacerdote, um homem já de idade avançada, que Deus tinha colocado uma convicção dentro dele, que Deus tinha colocado uma certeza dentro dele. Vê o que é que diz Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Como é o nome do homem? Homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo de Deus. O Espírito Santo tinha dito a Simeão: você não vai para o outro lado antes de conhecer Jesus. Tomara que você demore um bocado. Tomara que você consiga passar os 90, 95, 100 anos com saúde, mas mesmo cheio de saúde e vivendo bem muito. Vai ter um dia que Deus vai dizer: pode vir, chegou a hora. E eu tenho que ir sabendo que eu confirmei a salvação de Deus na minha vida. Um dia, um tempo desse, eu vou voltar para o texto de Simeão, mas um tempo desse passou uma novela, chamava A Viagem. E a novela tem um cara bem mau, bem perverso, e esse cara morre. Mas quando ele morre, ele vai para um estágio, ele vai ser curado da sua ruindade, para poder entrar no céu com esse estado intermediário. E milhares e milhões de brasileiros foram lá e ficaram olhando aquele negócio. E teve gente que até acredita no negócio daquele. E a Bíblia diz que depois da morte não vai ter um estágio para que Deus te limpe, faça alguma coisa contigo e te dê a salvação, não. Depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então não existe. Aquilo ali foi uma grande mentira espiritual infiltrada na mente e no coração do povo brasileiro.
Se morrer sem salvação, você arranjou um problema para a sua eternidade. Um problema que, deixa eu dizer agora, nem Deus poderá resolver. Ele resolve agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, a vida eterna. Então o problema de salvação está já sendo resolvido e tem muita gente que já resolveu. Eu já resolvi minha bronca. Você pode conhecer toda a minha história, a história de quem quiser, em que você pensar. Mas depois que ele encontra Jesus, não tem como. A misericórdia, o perdão, a graça de Deus, o amor de Deus se revela de uma forma salvadora. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui para que você entenda que se você nunca se aligou com a proposta de salvação de Deus, porque quem colocou Jesus para ser proposta da tua salvação não fui eu, não foram os líderes, não foram os homens. Quem colocou Jesus para ser a proposta de salvação para você foi Deus. E eu acredito naquilo que Deus acredita. Deus acredita que Jesus pode ser o meu Salvador. E eu acredito no que Ele acredita. Quem acredita comigo aqui? Estou terminando já. Em Atos capítulo 4, verso 12, ele diz algo muito interessante. O que é que ele diz, pastor? Ele diz mais ou menos que não existe outra proposta de salvação para mim e para você. Não existe plano B, plano C, para a salvação da humanidade. O plano de Deus não será substituído, nunca foi, nunca será. Por isso que lá em Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele estava lançando, diz: acorda, só há um nome que pode te salvar: Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe outro nome. Está entendendo? Por isso que diante de pessoas que ainda estão dormindo, ainda não despertaram sua fé para a salvação de Deus, não despertou a fé para a salvação da sua própria alma, não despertou a fé para a salvação da própria vida. Escuta essa canção. Plano para salvar, barraco para selar. Escuta. Deus tem um plano. Não será substituído. Já de salvação. Não será trocado. Em seu coração, Ele me ensinou. Paulo do amor, autor anunciou a vida, a salvação.
sangue me libertou. Você pode cantar como um grande coral, declare isso. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, Que me transformou. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Escute. O que Deus está dizendo para você e para mim hoje? Desperta desse sono. Abre os olhos para a salvação de Deus. Faça como Simeão, movido pelo Espírito Santo. Lucas 2:27. Foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvor a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Na velhice daquele homem, ele segurou Jesus nos seus braços, ele ora a Deus dizendo: os meus olhos já estão vendo a tua salvação. Deus está dizendo: abra os seus olhos espirituais e veja dentro de você Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, a tua salvação. Enxergue-o. Sabe o que é lindo de Simeão? Simeão estava dizendo lá naquele lugar: Deus, agora eu posso morrer. Despede teu filho em paz, porque meus olhos estão vendo. Ele estava dizendo: agora tenho legalidade para ir para a eternidade. Agora estou legalmente salvo. Queridos, confie na presença da salvação na sua alma. Existem pessoas que não deram valor a essa salvação, ainda não deram valor. Existem pessoas que ainda ignoram que precisam dessa salvação, porque quem descobre se rende a tamanha salvação de Deus revelada na cruz do Calvário, com o preço e sangue do seu Filho Jesus. Duas coisas para encerrar. Primeiro, a carne não é o estado final da tua vida. A carne não é o estado final das nossas vidas. Depois que essa carne fora o pó, e o Espírito voltará para Deus que o criou. Então dê legalidade nesse retorno da sua alma. Talvez você não precise disso agora, esse ano, daqui a 10 anos, tomara que não precise daqui nem a 50 anos. Mas um dia tu vai precisar dessa salvação. E não vai dar para resolver depois. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração, diz a palavra. Endurecer em relação à salvação de Deus que está destinada a pecadores como eu e você. Como é que pode existir pessoas que não acreditam, que não se encantam com a salvação da própria alma, não se alegra? A salvação não lhe atrai. O que está acontecendo?
Isso pode não ser problema hoje, mas será um dia. Hoje você pode resolver, mas naquele dia talvez não tenha mais condição. Talvez não terá. Você sabe que quando essa salvação vem para a gente, vem para você, para nós, Deus nos recebe como filhos. Porque todos nós somos criaturas de Deus até que a salvação venha. Então a criatura passa a ser filho quando ele encontra a salvação de Deus por meio de Jesus. Aí quando você, como gente salva agora, é encontrado, você se torna alguém pronto para vencer as lutas, o mal, as trevas, o inferno. Porque não tem como vencer essas coisas sem estar na condição de salvo. Por isso que o Espírito Santo está lá para confirmar e estabelecer a salvação dentro de você. Ele dizendo: eu vou segurar a tua mão e tu vai estar ao meu lado até aquele grande dia. O Espírito Santo vai estar ao teu lado segurando essa salvação. Pastor, o que é salvação? Vou traduzir. Salvação é a força da eternidade de Deus alojada em mim. Salvação do meu é a força da eternidade de Deus dentro de mim. Você está dizendo que a força da eternidade de Deus vinha para mim? Isso é salvação. Por isso que, se tem alguma distância entre você e a salvação de Deus, talvez você diga: pastor, graças a Deus não tem distância nenhuma. Eu vim aqui, mas eu confirmo a salvação de Deus na minha direção. Eu confirmo essa salvação mediante Jesus. Eu estabeleço a presença dessa salvação mediante a presença do Espírito Santo na minha vida, operando na minha vida. Mas talvez você diga: olha, pastor, tem distância assim entre eu e a salvação de Deus. Se você diz que tem distância, significa que precisa fazer alguma coisa. Precisa se aproximar dessa salvação. Precisa crer nesta salvação. Precisa receber essa força da eternidade na sua vida. Isso tem que ser logo, para que você desfrute a sua vida como salvo. Eu te garanto que vai ser muito melhor você viver como salvo, possuir uma salvação na sua alma. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se formos negligentes diante de tamanha salvação? É como se ele estivesse dizendo: não há como escapar se não atentar para a minha salvação de Deus. Por isso que todos aqueles que confirmam a salvação, estabelece a salvação nas suas entranhas, ele tem uma alma grata. Obrigado, Deus, porque você me alcançou, perdoou meus pecados. Obrigado porque a tua ira se retirou de mim. Então, geralmente, essas pessoas que confirmam a salvação, ela tem a sua alma grata. Encerrando, no fim da tua fé, no fim da tua história de vida,
A tua salvação tem que estar ali. Se você viveu a sua fé, a sua história de vida, e no final dela a salvação não foi encontrada ali, você está encontrando um grande problema que jamais será revertido. Por isso que tem gente que está na igreja, tem a sua fé afrontada. Tem gente aqui que se converteu, que a pessoa chegaram e disseram: oxe, mudou 2 meses. Esse aí não vai ficar na igreja de jeito nenhum. É verdade o que eu estou falando? Esse aí não vai, não. Olha, esse não vai. A fé foi afrontada, a fé foi ferida, sofreu uma fé sofrida, a fé foi zombada. Por vezes a fé foi sustentada num fio bem fininho. Mas ela segurou você. Aí, no fim dessa fé que foi sofrida, tomada, você encontra uma salvação que você e eu nós não merecemos. Aí eu pergunto: vale a pena? Vale a pena? Ei, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Por isso que o Romanos 10 diz: se o teu coração crer nessa obra de Deus na tua direção, e se com a tua boca confessares, serás salvo. Eu não tenho vergonha de dizer que é salvo. Não há nenhum poder em mim nem em você para declarar isso. O poder saiu do céu, e o poder tem o nome Jesus Cristo, e Ele é quem doou a salvação de Deus para minha, tua e nossa vida. Sai desse lugar confirmando essa salvação e estabelecendo ela na tua história de vida. Você pode dizer amém? E dar um forte aplauso ao Senhor. Como parte final do estudo, nós vamos ofertar, dizimar ao Senhor. Isso já está uma canção. E te lembrando que a igreja precisa orar, temos oração todo dia, 6 às 7, 7 às 8 da manhã lá no auditório. Quarta-feira, disciplina, temos 2 cultos, 5 da tarde às 6h30, 7h20 da noite às 8h30. Escolha o culto e vem. E temos em breve 2 trabalhos livres aí. Está chegando o reencontro com Deus para aqueles que estão na escola de liderança, terceiro módulo, e já estão no 4º módulo. A inscrição já está sendo feita com o pastor Ari e a pastora Osana. Inscrição para o reencontro com Deus, porque depois do reencontro você vai para a escola de mestre. Então procura e faz a tua inscrição. E estamos já chegando na conferência Fly. É uma conferência promovida pela Rede Jovem, mas é para toda a igreja. Então passa aqui na Praça do Peixe, faz a tua inscrição, garante a tua presença, e vamos ter um grande evento para a glória de Deus Pai e para consolidar mais e mais a salvação de Deus na nossa vida. Pai, nós entregamos aqui nossas ofertas, nossos dízimos. Recebe, Senhor, como expressão de gratidão. Abençoa teus filhos, torna-os prósperos em tudo, abre as portas, que as janelas dos céus estejam abertas na direção deles. Nós os abençoamos, e a igreja diz amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor.
Declara. A igreja ora. E se tu veio hoje dizendo, pastor, eu quero confirmar a minha salvação hoje, eu quero perdão para os meus pecados, eu quero essa vida chamada salvação que Deus tem para mim. Eu não sou digno, mas eu experimento a sua salvação. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Se tem alguém que está nessa condição, seria um livro de constrangimento. Sai do teu lugar e vem entregar a tua vida a Jesus. Alguém aí? Alguém aí? Talvez você esteja afastado e precisa voltar. Cadê você? Alguém aí? É a salvação da tua alma. É o perdão dos meus, dos nossos pecados. É a remissão diante de um Deus Salvador.
sua igreja. Gratidão, Senhor, por tamanha obra. Gratidão, meu perdão dos seus pecados. Gratidão a Jesus, o Salvador da nossa alma. Gratidão pela vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Minha vida te entrego. Declare isso, me prostro. Me prostro ao seu. Minha vida te entrego. Declare. Minha vida te entrego. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito consolide, confirme, estabeleça esta salvação, esta grande salvação de Deus em tua vida, em minha vida, em nossas vidas hoje, até o grande dia eterno. E todos dizem